Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela vida. Te damos graças, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco. Senhor, nós estamos na Tua presença, estamos aqui para Te adorar, para ouvir a Tua voz, para aprendermos mais contigo, Senhor, através dos servos que ministram. Senhor, fala conosco nesta manhã de uma forma como só Tu sabes falar, Pai. Fala profundamente, ensina-nos. Não permita, Senhor, que o inimigo nos surpreenda com alguns ataques que nós não saibamos como sair deles. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesta manhã ter a certeza de que o nosso coração recebeu a Tua palavra. Oramos e já Te agradecemos. Amém, amém. Eu quero falar nesta manhã sobre descidas. Cada descida, ela tem lições para nós, algumas descidas. Como é que elas acontecem? As descidas sempre aparecem como aparecem subidas, mas elas aparecem em razão de nós estarmos procurando alguma coisa, buscando coisas novas, e nós encontramos com subidas e encontramos com descidas. Os irmãos vão entender isso. Há muitas descidas na Bíblia, nós não vamos falar de todas. Há descidas que são muito perigosas para nós. Quando Abraão, trazido por Deus para ir para a terra prometida, a terra que Deus deu para ele, a terra que Deus preparou como uma bênção para ele. E quando ele percebe que havia uma fome, haveria uma fome, ele supôs uma fome maior, ele desce ao Egito. E ao descer do Egito foi uma das descidas terríveis. Foi lá que ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, era meio irmã, mas não era como ele dizia. E ali, ele traz para a sua viagem Agar, uma serva egípcia. E é com essa serva que ele vai ter um filho, que não era o filho da promessa. E até hoje nós estamos vivendo essas consequências. Mas ele era abençoado por Deus. Nós não podemos, de jeito nenhum, esquecer que, apesar de passos em falso que nós damos, o Senhor, Ele está sempre com misericórdia. Mas haverá um tempo que não será mais possível Ele exercer essa misericórdia. Por exemplo, lá no grande julgamento, não vai ter mais nada a fazer. Ele apenas vai determinar para a direita, para a esquerda. Mas há pessoas que estão em buscas por Deus. Eu quero buscar a Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, eu nunca fiz uma pesquisa formal, mas informalmente, por conhecer, por conversar com pessoas, durante a nossa caminhada na fé cristã, eu posso quase que garantir, eu disse um quase, que as pessoas que procuram certos caminhos que levam a outros deuses, eles procuram porque eles estão procurando Deus. Pessoas que buscam caminhos tortuosos para que a sua esposa ou seu marido volte, traga o seu marido de volta em uma semana. Eles não estão procurando aquele Deus, eles estão procurando o marido de volta, a esposa de volta, um bem de volta, alguma coisa, uma cura. Essas pessoas certamente estão procurando alguém que possa preencher vazios na sua vida. Isso é um perigo muito grande. Quando a gente está com fome, a gente corre o risco de comer qualquer coisa. Quando a gente está sedento por informações, a gente tem que ter cuidado, porque informações
Aliás, nós estamos vivendo uma época que você comenta alguma coisa. Se o seu celular estiver no bolso, você só comentou. Daí a pouco você vai abrir o celular, está lá aquilo que você perguntou, ele está lá te oferecendo. Isso é uma inteligência artificial, cada dia mais. Há aqueles que buscam, que procuram, né? Sinceramente, uma busca por Deus, pelo que Ele é, pelo propósito maior de conhecê-lo mais e melhor, pelo propósito de tê-lo conosco. Nessas buscas, qualquer que seja a busca profissional, eu estou buscando um caminho, uma solução profissional. Quantas vezes o diabo ouve, como o Google te ouve quando você comenta? Quantas vezes o diabo ouve? Olá, tem uma proposta para você. E ele fala aquilo que você estava procurando. Não era o que você estava procurando, mas era aquilo que você falou que estaria procurando. E nós temos que ter sabedoria, porque em vez de subir, você pode estar descendo. Há descidas que são boas. Por exemplo, quando Zaqueu sobe para procurar Jesus, e Jesus disse: você vai me encontrar aqui embaixo, desce. Eu quero falar sobre, para aplicar naquilo que nós precisamos, naquilo que nós pretendemos, são coisas práticas, são coisas que acontecem na nossa vida cristã. Eu e você conhecemos situações, fatores que serão apresentados aqui. Você conhece ou conheceu irmãos, situações vividas na vida da igreja, na sua vida, na vida de irmãos, você certamente conheceu. Se não todas que eu vou informar aqui, mas pelo menos uma ou duas, você já deve ter visto. E quem sabe se esteja acontecendo com você. Você já viu aquele negócio, você está vendo um programa de televisão, diz assim: sintomas de que você está com a enfermidade tal. Você tem tontura, aí você estava com tontura, eu tenho isso. Não é muito bom não, né? Porque tem pessoas que, quando ele começa a ver, eu tenho isso, eu tenho aqui, eu tenho aquilo também, eu vou morrer. Chama o caixão, enfim. Não é disso que eu estou dizendo. Mas às vezes você identifica. A primeira descida que nós vamos tratar delas, e vamos passar rapidamente, porque eu creio que não será pelo muito que eu vou falar que vocês entenderão. Mas eu orei, nós oramos, estamos aqui, crendo que o Espírito Santo vai discernir para você, ou vai decodificar algumas coisas. Está em Jonas, livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Jonas, capítulo 1, 5 primeiros versículos. Diz ali: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se.
todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus, cada um clamando ao seu próprio Deus. Com D minúsculo, você sabe que não está falando com Jeová. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Quem era Jonas? Não preciso dizer, Jonas, já que está dizendo filho de fulano, eu nem conhecia o pai dele, né? Então, não altera. Mas Jonas era um profeta. O que é um profeta? Profeta é aquela pessoa preparada, escolhida, para ser o portador das coisas de Deus para o mundo. Profeta é aquele que fala por Deus. Profeta, posso dizer, é uma pessoa de confiança de Deus. Posso dizer e devo dizer que profeta é uma pessoa que está próxima de Deus. Como é que eu falo com uma pessoa que não está próxima de mim? Profeta é uma pessoa que decodificava a vontade de Deus, ou seja, quando Deus começava a falar, ele entendia o que ele era, o que queria. Nessa situação que Deus foi claro, vai lá, faz isso e isso. Mas quantas vezes os profetas na Bíblia foram usados para transmitir ao povo aquilo que Deus tinha em seu coração? Então Jonas não era uma pessoa qualquer. Jonas estava num estágio um pouco mais elevado do que as pessoas que diziam que serviam a Deus, ou que gostavam e respeitavam a Deus, serviam a Deus. O profeta, principalmente no Antigo Testamento, ele tinha ali alguma coisa especial. E é esse homem que Deus chama. A primeira coisa que eu vejo na vida de Jonas, nesse episódio, ele desce do nível espiritual que ele estava com Deus, para ir para um outro nível que ele mesmo escolheu. Acho que não é difícil ninguém imaginar, ou pensar, ou se lembrar de alguém que você conheceu. Repito, pode ser que você esteja prestes a fazer isso. Você está num nível espiritual, onde você ora, você vê Deus fazer. De vez em quando alguém comenta comigo, pastor, essa semana mesmo atendemos uma pessoa que ainda não é membro da igreja, mas temos ajudado. Lembrando aos irmãos que nós ajudamos, nós temos que fazer isso, primeiro pelos da família, da fé, mas também nós temos que estar abertos. Temos recebido pessoas que estão desigrejadas ou que são de outras igrejas, e dependendo do assunto nós podemos atender, dependendo do assunto não. É o seu pastor que tem que resolver, isso não somos nós. Porque também tem umas pegadinhas aí, né? Pessoa para fugir lá do cajado, fugir lá da exortação do pastor, vem para cá para ver se a gente alivia. Mas atendendo uma pessoa, e essa pessoa disse, eu sempre fui muito usada por Deus. Eu era uma pessoa que Deus me usava, eu dava profecias e elas se cumpriam. E a minha pergunta aí está, por que não faz mais? O que aconteceu? Parece ser o tipo de coisa que vai acontecer aqui com Jonas. Ele desce do medo de um desafio proposto, porque ele sabia quem era. Se você conhece a história, e toda criança conhece, né? Lá no Kids você vai perguntar, eles vão contar a história de Jonas do início ao fim. Mas à frente, ele tem o coração endurecido. Esse povo não merece. Isso é contrário à graça de Deus. Aliás, nenhum de nós merece. Nós só recebemos pela graça. É diferente de nós termos direito. Isso é outra coisa. Não por méritos, mas pela misericórdia. Porque Ele morreu e nos deu esse direito. Todo aquele que confessar, crer no seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, esse será salvo. É um direito que eu tenho, mas não por meu mérito,
mas pela graça de Jesus. Ele decide por desobediência, ou decide por insegurança no seu ministério. E aí, nós podemos qualificar aqui, fazendo uma comparação, algumas descidas que nós podemos estar exercendo na nossa vida e que ele exerce. Por exemplo, descida a Jope. Desceu a Jope porque ele estava num lugar, estava em Petrópolis e desceu para o Rio. Descida. Mas a gente pode aproveitar isso daqui. Significa, sai de um relacionamento com Deus e busca outros relacionamentos. Isso não acontece conosco? Eu nunca vi, se existe eu nunca vi, alguém que tinha um relacionamento com Deus e resolveu sair da presença de Deus para se relacionar com o diabo. Ou outros deuses, declaradamente Deus. Não assim, mas o dinheiro é o Deus, a fama é o Deus. Não estou falando desses, que também são. Mas, eu estou falando declaradamente, você sabendo que você está saindo de um Deus para aquele Deus que atua no inferno, ou a favor do inferno. Outros relacionamentos. O que é que nos esfria da presença de Deus? Relacionamentos. Falamos sobre isso domingo. Queria que os irmãos fizessem um esforço, ouvisse a mensagem do domingo passado. Eu já estava aqui, mas ouve de novo, irmão, de manhã e de noite, porque é a repetição que nós, é a repetição com que nós vemos, que nós vamos aprender mais. Agora, mais do que isso, mande para alguém. Eu recebo uns 20 ou 30 vídeos. Olha aqui, fulano fez isso. Até do Maduro eu estou recebendo vídeo. O que eu tenho com Maduro? Eu recebo. Mas os irmãos não mandam, às vezes, uma mensagem que foi pregada. Mas eu não gostei. Mas quem sabe Deus está te usando para uma pessoa ser salva, ser tocada. Mas quando ele sai do relacionamento com Deus, ele escolhe, ele sai da presença de Deus e vai para outro lugar. Ele deixa de fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Ele era um profeta. No versículo 2, Deus diz assim: dispõe-te, fique à minha disposição. Dispõe-te, porque você é meu. Nós somos o que do Senhor? Nós somos comprados por Ele. Ele é o nosso dono. Nós não temos o direito de dizer eu não quero, eu não posso. Você pode fazer isso, mas você não deve. E ele resolveu por si só, apesar de Deus ter falado dispõe-te. E ele foi para outros lugares, certamente fora do propósito de Deus. Irmãos, eu não estou falando do relacionamento. É impossível você não se relacionar com pessoas que não são de Cristo. Você tem que sair desse mundo. Lá em 1 Coríntios capítulo 5 fala sobre isso. Não. Estou dizendo propósitos. Qual foi o propósito dele sair dali e ir para Jope? Eu vou fugir da presença. O que é da presença? É do propósito. O que é do propósito? Eu vou deixar de fazer aquilo que Deus pediu para fazer. E muitas vezes esse deixar aqui, só aqui daria uma outra pregação inteira. Deixar de fazer o que Deus fez, muitas vezes é negar o nome dele. E nós esculachamos o Pedro, né? Esse Pedro não tem jeito não, andou com Jesus. A mulher lá perguntou: você andou? Eu não sou não, nunca vi, não conheci. Negar Jesus, não é possível, 3 vezes ainda é demais. Mas nós às vezes negamos. Quando estamos diante de uma pessoa que precisa de uma palavra, a gente finge que não é crente, porque ou está com medo do que vai acontecer, ou nós não temos muito tempo para dedicar aquilo ali. Mas ele desce mais um pouco, e ele vai ao porão. Que o último versículo que eu li, disse que ele estava no porão. Por que ele estava no porão? Agora, ele já não vai para uma cidade, ele escolhe um navio e ele se isola. Quando nós saímos do relacionamento com Deus, quando nós deixamos de orar bastante,
Eu não estou falando da oração diária. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me dá. Senhor, muito obrigado pelo seu almoço. Muito obrigado pela essa janta. Muito obrigado, Senhor, pelo dia. Eu vou dormir de novo. Essas não. Eu estou dizendo oração de conversar com Deus. Muitos casamentos que a gente vê, aconselha e a gente detecta que muitos problemas estão por falta de conversa. Por falta de conversa. E nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo, mas será casada com Ele, né? Então, mesma coisa de Cristo para a igreja, o marido para a mulher, mulher para o marido, igreja para Cristo. Essa relação precisa estar sempre latente. Então ele desce agora para o porão. Por quê? Porque agora já não satisfaz a ele estar fora do relacionamento com Deus, mas ele percebe que ele é um qualquer. Ele, então, agora eu prefiro me esconder. Porão não era lugar para pessoas. Descer ao porão é uma descida muito perigosa, que muitas pessoas discordam de quando eu falo. Eu não estou dizendo que não haja enfermidade na pessoa que se isola e entra numa depressão, mas são muitas vezes problemas espirituais. Porque se o meu coração está cheio, se eu estou sempre falando com Deus, se eu estou lendo da palavra, se eu estou orando, por que eu quero sair da presença dEle? Então ele vai para o porão. É o segundo estágio dessas pessoas que começam, por alguma razão, não vamos discutir aqui as razões, sempre, às vezes umas ele tem, eu olhei ali, mas falamos de relacionamento, aquela pessoa não fala comigo, aqueles irmãos da igreja não falam bem comigo, e eu vou, e ele não sai para outra igreja, ele sai para casa, e daqui a pouco ele começa a dizer que a casa é a igreja dele, e que o Deus dele é ele mesmo, porque Deus está dentro dele, como eu já ouvi e falei aqui, né? E quando ele desce ao porão, ele fica sozinho. Ali ele está no ostracismo. Ali ele está como um inválido. O que é que acontece? Terceira descida dele, desce para o mar. Mas não porque ele quis, porque ele foi jogado. Ali ele é descartado. Pastor, o senhor está pregando do Antigo Testamento. Fala do Novo, que Jesus chegou é graça. Então vamos falar do Novo. João capítulo 15. Aí João está ali falando, narrando que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que estiver ligado em mim, dá muitos frutos. E aquele que não estiver ligado em mim e não der frutos, é cortado, lançado ao mar. O mar foi eu que coloquei aí. Lançado fora. E é o quê? Pisado, para nada mais presta. Descartado. Esse fruto que ele está dizendo aí, né? Se aquele que não traz ninguém para o Evangelho, eu vou pedir para fazer um adendo para botar também, que eu acho que é possível você viver a vida toda não trazer ninguém para Jesus. Não, a gente está falando do fruto de quem é convertido a Jesus verdadeiramente. Então, se você tem um nome de evangélico e não procede, não se comporta como um evangélico, você precisa ser cortado. Pastor, o senhor é muito severo. Eu não, a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5 diz isso, que você não deve se associar àqueles que, dizendo-se irmãos, são devassos, mentirosos, estelionatários, revolucionários, um monte de coisa aí. Com esses, nem sequer se assentem para uma refeição. Irmãos, essa igreja não é dura, essa igreja é Bíblia. E ele diz: não me refiro você não se relacionar com pessoas do mundo, senão você teria que sair do mundo. Mas essas pessoas do mundo você tem que se relacionar para trazê-las para Jesus. Continuando a nossa descida, ele é descartado, lançado como descarte, morte.
Não vamos entrar nesse detalhe, mas é só para mostrar que Deus não é ruim como você pensa ou como alguém pensa. Lá no fundo do mar, um peixe grande o engole. Não terminou aí. Quando vai terminar? Quando ele faz. Aliás, eu não sei quantos irmãos já leram, já viram a oração que Jonas faz dentro do peixe. Não vá fazer isso agora, porque você vai perder a pregação aqui, mas guarda aí. Quando ele clama ao Senhor, de dentro do peixe, ele se arrepende. Aí Deus fala assim, devolve ele vai começar a subir novamente. A segunda descida está em Jeremias 18, de 1 a 8. Jeremias 18, de 1 a 8, uma passagem muito conhecida, que é quando ele desce à casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, orientando, dispõe-te, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás. Deus não volta atrás. Olha aqui, há uma situação que ele vai voltar atrás. E mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado para impor-lhe. Segunda descida é a descida de: filhinho, não peques, mas se pecares, há um advogado. Repito, nós não sabemos até quando teremos o advogado. Esse advogado vai ser promovido a juiz. Se você for à presença dele, quando ele for juiz, você não tem como pedir para ele te defender, ele vai te julgar. É a função do juiz. Ele pune ou não pune, mas nós temos um advogado. Então nós ainda temos uma brecha, nós ainda temos um ponto, não é verdade? Esse ponto é o do ponto: eu quero te mostrar que Deus pode tudo. Primeiro para nós, porque muitas vezes nós falamos assim: não é possível, não tem solução para a minha vida. Isso quem bota na nossa vida, nos nossos ouvidos, é o diabo. Eu não mereço, é verdade, você não merece, mas você tem direito. Mas também quando nós encontramos pessoas e nós não temos a menor paciência. Futuramente nós vamos trazer aqui, não um relatório, mas umas informações de pessoas que nós estamos com vários anos, estamos tratando, e a pessoa resolveu, solucionado. Coisas diversas, para os irmãos verem o seguinte: a pessoa vai dar, eu não vou fazer isso para expor a pessoa, a própria pessoa vai querer dizer: eu era assim, agora estou assada, eu era de um jeito, agora estou de outro, porque eu resolvi atender a voz. Se atentamente ouvires a voz de Deus, Deuteronômio 28. Aqui é o ponto que nós não podemos. Se Deus não desiste de ninguém, quem sou eu para desistir? Mas tem uma palavra, a mesma que foi para Jonas: arrepender. E arrepender não é ter remorso. Arrepender
significa voltar na direção oposta, 180 graus, não pode ser 170, e nem 192, e nem 49, 180. Você ia nessa direção, 180, volta. Acreditar na restauração de Deus, mesmo que estejamos totalmente destruídos. Irmãos, essa é uma palavra porque vocês vão ouvir muitas coisas aí esse ano de 2025, coisas que vão desesperar alguns. Já tem gente desesperada por causa do Pix, irmão. Quem fizer acima de 5 mil, eu conversando com o irmão ali, disse, não é acima de 5 mil, é a soma no mês, que passar de 5, não vou fazer mais Pix, eu vou guardar o dinheiro debaixo do colchão, vou pagar o dinheiro. Aí vem um ladrão e, você está indo para onde com essa grana toda? Perdeu. Não tem jeito, irmão, nós estamos num mundo mau, esse mundo tenebroso, mas nós temos jeito sim. Não tem jeito se você der o seu jeito, mas se você descer da sua pretensa sabedoria, porque nós achamos que somos sábios, mas é pretensão nossa. Se nós descermos da nossa pretensa sabedoria, nós vamos ver o que Deus é capaz de fazer. Ele traz à existência o que não existe. Como é que Ele pode trazer uma coisa que não existe? Eu estava vendo um debate, essas coisas que não tem que haver, sabe? Eu fico ali, às vezes eu fico rindo ali, e falo, legal, cara, deixa eu ver. 2 pastores, que um pastor falou assim, pregando, alguns irmãos devem ter visto isso aí no YouTube. E o pastor pregando disse que Jesus, então, ele era carpinteiro, né, junto com o pai, então ele podia falar, cadeira seja feita, a cadeira fez. Aí veio um pastor, chulapou nele. Aí ele falou assim, mas isso é uma interpretação minha. Aí ele começou a falar, eu falei assim, tem sentido o que ele está dizendo. Eu não estou dizendo que Jesus fez cadeira com a palavra, mas ele formou o mundo com a palavra. Haja sol, haja luz, haja separe com a palavra. Aí ele dá um outro exemplo, que quando Jesus ressuscita e fica ainda na terra andando, ele vai, os discípulos estavam, isso é para você ver o poder da palavra, estavam pescando, e ele aparece ali, era muito cedinho, não tinha ninguém, segundo a Bíblia mostra, e ele pergunta, tem alguma coisa aí para comer? E ele disse, não pescamos nada. Aí eles vieram, quando vieram tinha um peixe sendo assado. Onde é que Jesus pescou? Ele diz, haja peixe. Pastor, o senhor está pregando heresia. Eu creio que aquele que falou, haja luz, não pode falar, haja um peixe. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer com isto, que nós não podemos duvidar da palavra de Deus, porque Ele traz à existência o que não existe. A terceira descida está em Mateus capítulo 14. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Dá um salto grande, né? Abra aí, Mateus capítulo 14. Eu vou ler só do versículo 28 e 32. Aqui está falando de quando Jesus fala com os discípulos para passarem para o lado de lá, eles vão, aí de repente Jesus vem andando sobre as águas. E eles ficam atemorizados à primeira vista, e depois Pedro, sempre intrépido, né, disse, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá ter contigo. No versículo 28, ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde, vem, pode vir, está autorizado, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas, e foi aonde? Na direção de Jesus. Ele não foi para o outro lado. São detalhes que a Bíblia tem, que a gente às vezes deixa passar batido.
Ele não foi, ele caiu porque em vez de olhar para Jesus, ele foi lá para a esquerda, foi lá para a direita, foi lá para trás. Não, ele foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Já falei isso aqui mais de uma vez. Salva-me, porque ele estava morrendo afogado, mas ele não sabia nadar. Ele era pescador, e você pode dizer, não, mas nem todo pescador sabe nadar, pastor, mas esse sabia, porque no exemplo que eu dei anterior, que eles reconheceram que era Jesus, Pedro estava nu, pulou na água e nadou. A Bíblia não brinca, tá, irmão? Então, até o que você sabe, você perde, quando você deixa de olhar para Jesus e crer nele. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mais outro detalhe aqui nesse versículo, não sei quantos irmãos perceberam. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou. Onde é que Jesus estava? Do lado dele, pertinho dele, irmão. Você já viu que você pode cair mesmo estando pertinho de Jesus? Não tribute ao Senhor: eu caí porque o Senhor não me segurou. Não, você caiu porque você duvidou. E o versículo 32, Jesus restaura: Pedro, você desceu, estava indo bem, mas algo fez você descer mais ainda da sua crença em mim. Então eu vou fazer com você, suba comigo no barco. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Segurou, botou dentro do barco de volta. Sobe, Pedro. O que eu aprendo com isso aqui na nossa vida cristã? Ele desceu por algo sobrenatural. Ele desceu por um propósito. Ele disse: se eu preciso descer para que a minha vida seja assim, eu vou descer. Está vendo que nem toda descida é ruim? Se eu tiver que descer, se eu tiver que perder alguma coisa, o apóstolo Paulo disse: tudo que eu tinha, eu considero perda, descidas, escapes, esterco, para que eu ganhasse o que ganhei. O que eu tenho hoje é muito mais. Então ele desceu, mas ele fracassou. Por que que ele fracassou? Podemos agora aqui entrar na nossa vida. Por que que você era um profeta e não é mais? Por que que você orava fervorosamente, os irmãos eram curados, não pela sua oração, mas pela fé e pela ação do Espírito Santo? E por que que hoje não é mais? Porque às vezes nós queremos viver o sobrenatural sem matar a carne. Impossível. Só quem nos atrapalha é a carne. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Ele diz que a carne milita, ou seja, guerreia, luta, combate contra o Espírito. E o Espírito? Contra a carne. Só tem uma coisa que pode te tirar do sobrenatural, é a carne. Só pode ter uma coisa que te faz não orar 10 minutos e só você consegue orar 2 minutos, é a carne. Ou é cansaço, está na carne. Ou é vontade de fazer outras coisas. Ih, meu Deus, comecei a orar agora, faltando 2 minutos para a novela. Isso eu estou pregando para os outros, que aqui eu sei que ninguém vê novela. A não ser aquelas novelas lá do Gênesis, enfim. Só a carne é que nos atrapalha, mais nada. Não existe nada que possa nos atrapalhar, a não ser a carne. Mas o maligno é porque você foi carne e ele entrou. Como é que ele vai entrar no Espírito? Quando é que ele vai entrar no sobrenatural? Quem manda aqui, é Deus ou é ele? O que é isso? Nem vou responder. Mas nós aprendemos com essa descida, que se atendermos ao comando do Senhor, mesmo que falhemos, Ele nos socorre. Como é que chama isso? Graça. Pastor, que alívio. Esse ano, 2025, eu sei, eu vou errar menos, mas eu sei que se eu errar, Ele tem a graça. Não é isso que eu estou ensinando. Ele errou depois de ele partir para o sobrenatural e alguma coisa o tirou da presença.
Jesus estava do lado dele, o camarada cai, o camarada afunda, do lado. Como é que eu sei? Porque está aqui, Jesus não tinha braço de borracha, que esticava, estava ali do lado, segurou, vem cá, meu filho. Ele deixou para afundar logo perto de, aliás, logo não, que lugar bom para afundar, né? Na presença de pertinho de Jesus. Então esse terceiro ponto é quando nós ansiamos pelo sobrenatural, mas em dado momento a carne entra e nos tira, não é bem isso, não é bem aquilo. Você começa a ouvir muitas coisas, muitos conselhos, muitas propostas. Eu tenho o hábito de ler livros que falam, principalmente sobre escatologia, eu gosto muito, né? Apocalipse, eu gosto, mas também sobre o Espírito Santo, principalmente, eu gosto de ver. E quando alguém fala um negócio, sempre eu digo, engraçado, desceu arranhando. Eu vou olhar, e eu vou procurar. Às vezes demora, às vezes vejo na hora, às vezes o Espírito Santo fala na hora, às vezes não. E eu vou olhando assim, mas isso não tem sentido, porque se tiver sentido isso, a Bíblia está errada aqui. Mas eu não levo em consideração quem falou, porque se eu levar, eu vou tender a ir para o lado dele. Mas esse camarada aí, ele tem 7 milhões de seguidores, se formou na Universidade Oral Roberts, que é uma das maiores nos Estados Unidos. Eu tenho que bater a continuação. É aqui que fala. É aqui que fala. Isso é tão legal, o Evangelho é tão bonito, que um recém-convertido pode descobrir isso e desbancar um teólogo renomado. Um inculto pode ver isso e desbancar aquele que é um teólogo ou estudioso profundo. É necessário que ele não deixe a carne. Cuidado, irmãos, quando nós estamos muito próximos de Deus, é muito fácil também de cairmos, não por essa questão de duvidar, mas também por uma outra questão. Aqui Pedro olhou e disse assim, como é que pode? E tal, mas ele poderia estar andando, eu sou o tal, Jesus segura aqui que eu vou dar uma volta, eu vou estar naquela ilha, porque eu gostei desse negócio de andar no mar. Que é isso? Se eu soubesse disso, nem gastava sola de sapato, só ia andar no mar. É quando nós estamos sendo tão usados por Deus, já vi muito disso, hein? Tão usados por Deus, que achamos que nós somos autossuficientes. Eu orava 5 vezes, agora posso orar 2, porque Deus já está assim comigo, já um olhar comigo, com Ele, já está tudo certo. Também pode ser. Por último, está faltando uma descida aí, hein? Os irmãos podem dizer qual é essa descida? Essa é campeã. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. A quarta descida, repito, nós temos muitas descidas que poderíamos fazer essas comparações, né? Mas essas quatro, a quarta descida, a descida de Deus. Quando Deus desce, nada continua igual. Quando Deus vem até nós, nada é igual. Ninguém poderá resistir. E o desejo de Deus foi sempre descer até nós, sempre ficar conosco. Ele ensaiou isso lá no Antigo Testamento. Moisés, faz um tabernáculo aí, coloca aí uma arca aí.
é a minha presença, porque eu quero estar entre vocês. Ele estava assinalando para esse dia aqui. Ele estava apontando que aqui ele desce. Primeiro ele esteve conosco em carne, Jesus, e ele disse: eu vou subir e vou enviar outro Consolador, como eu, e ele vou enviar. Só que ele é Espírito, e esse está descendo agora. Quando Deus desce, é para resolver, é para não deixar dúvida. Quando Deus viu que os homens estavam construindo a Torre de Babel, e que eles resolveram entre si, que eles iriam fazer, que ninguém ia separar, Deus falou assim: se houver concordância entre eles, ninguém pode fazer nada. Aí ele disse assim: desçamos lá e resolvamos isso. Aí foi a primeira vez que você vê, alguns discordam, outros concordam, que a Santíssima Trindade vai descer em peso. Outros dizem: não, ele está falando que é a majestade de Deus, ele fala desçamos. Ok, você acha pouco? Deus viu sozinho, o Espírito Santo e Jesus não viu com ele, você acha pouco? Mas eu prefiro achar que foi quando eu disse assim: vamos em unidade, assim como eles estão em unidade, nós vamos descer, eles vão ser, não é? É, não é? É ou não é? É, os três. Desçamos, vamos confundi-los, porque está fora do meu propósito. O meu propósito é se espalhar, e eles estão querendo se juntar e ficar ali. Todas as outras descidas foram nossas, as três anteriores, essa foi de Deus. As outras citam nossas imperfeições, mas essa descida é completamente diferente. Ele desceu por vontade soberana de Deus, o Espírito Santo, para completar, dar continuidade à sua obra. O Espírito Santo desceu para nos capacitar. Note que as nossas descidas sempre encontravam um negócio que Pedro desceu, afundou, Jonas foi lá, desceu, foi lá, foi jogado ao mar. Mas aqui Deus está dizendo assim: não, vocês ainda são imperfeitos. Eu quero fazer com que vocês sejam invencíveis diante do espírito maligno. Então, eu desço para capacitá-los com esse poder, com essa autoridade que é minha, e eu vou delegar a vocês. Desceu para nos conceder poder e autoridade. Sobre o quê? Sobre todas as fraquezas, sobre todas as enfermidades, sobre todos os demônios, sobre medos, sobre dúvidas. Tudo o que aconteceu. Jonas teve medo, não sei, teve dúvida, não sei, não dá para dizer, mas que ele amarelou, ele amarelou. No mínimo ele foi desobediente, no mínimo. E o Espírito Santo vem sobre nós para tirar essas facetas, esses adjetivos que nós temos, que são oriundos da carne: medo, tristeza, dor, angústia, indecisão. Por isso é que a igreja Shalom fala muito sobre termos, precisarmos, ser necessário batizarmos, sermos batizados ou deixarmos o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo. Muda muita coisa, irmãos. Não que você não vá bater o carro, mas você não vai desesperar. Não que você não vá perder o emprego, não, mas você vai entender: tem um propósito de Deus aqui, Ele está me tirando daqui, está jogando para ali, eu vou, tem alguma coisa nova para mim. Não que você não vá nunca ficar triste, mas vai bater uma tristeza, você vai dizer: mas eu sei quem tenho crido, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nas nossas descidas, de Jonas, de Pedro, de Jeremias, para ver o oleiro, todas essas, descemos para depois subir. Mas essa descida, ele desce para nunca mais sair daqui.
Ele veio para ficar. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até 2050. É isso? Esse versículo rebate alguns que pensam que a igreja, que o anticristo vai dominar quando o Espírito Santo sair da terra. O Espírito Santo não sairá da terra, senão essa palavra é mentirosa. Ele vai afastar, o ministério dele torna-se restrito e ele dará liberdade, porque a igreja subiu e o Espírito Santo espera. Primeiro, por essa palavra, que já é o suficiente. Segundo, porque quem vai convencer aqueles que vão ficar, e muitos se converterão na tribulação, quem vai convencê-los? Se é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Essa descida nos traz o Espírito que veio para ficar conosco, nunca mais vai sair. Vamos relembrar as descidas? Terminando cedo, né, irmãos? Que bom. O pregador hoje foi. A descida de Jonas, que representa, trocou a proximidade que ele tinha com Deus. Ele era profeta de Deus. Ele trocou e foi procurar outros cantos para fugir da presença de Deus. Irmãos, Deus nunca vai fazer conosco aquilo que Ele sabe que nós não aguentamos. Tem versículo sobre isso na Bíblia para você. Nunca. E se você é usado por Ele, não tenha medo. Se Ele te colocar lá no alto para alguma coisa, é porque Ele tem algum propósito ali. Se Ele te colocar na metade, tem algum propósito, não tenha medo. Ele não vai fazer aquilo que vai te arrebentar. Mas Ele pode arrebentar com algumas cadeias que estão dentro de você e você não quer soltá-las. E por isso, às vezes, você tem medo do que Deus pode transformar, fazer da sua vida, e então você foge. Essa tem que ter muito cuidado. Se não der tempo de você clamar lá no vento do peixe, você não vai ser vomitado de volta para subir. Nem sempre dará tempo. Descida de Jeremias, para perceber que é o seguinte: não há pessoas que não tenham solução. Não há. Essa igreja precisa entender isso. Qualquer pessoa que entrar aqui, ela tem que ter solução de Deus para a vida dela. Aqui na outra igreja, mas eu sou o pastor dessa igreja, então eu não posso falar pela outra, amém? Falamos sobre isso domingo, né? Lembra do grande coral, dividido em, enfim. A descida de Pedro, que foi por um motivo justo. Eu desci porque eu quero estar no sobrenatural. E aquele momento andar sobre a água, as águas, era sobrenatural. Uau! E ele conseguiu, uau! Mas a carne o atrapalhou. É a carne que nos faz ter medo, pensar nos nossos propósitos, farinha pouca, meu pirão primeiro. E por último, a descida do Espírito Santo. Você não pode desconhecer, você não pode deixar de usar o Espírito Santo na sua vida. Se eu fosse você, hoje mesmo, eu começava a orar e dizer: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Você vai entender. Irmãos, nós não estamos aqui falando que você vai disparar, falar em língua, soltar profecia. Não, primeiro você vai ser revestido de um poder sobrenatural que vai eliminar todos aqueles medos naturais do ser humano, de uma carne pecaminosa, natureza pecaminosa, falha. Ele elimina isso e te dá intrepidez, autoridade. E autoridade, muitas pessoas pensam que é dizer assim: olha aí, sabe com quem está falando? Não. Isso quem faz é Jesus. Quando você falar alguma coisa, Jesus diz assim: ó, quem está falando sou eu. Faz favor de ouvir. Por isso que, senão, já pensou, aqueles que falam manso não podiam expulsar demônios. Tinham que se transformar num... Não. É a palavra. E quem capacita e quem nos assina embaixo do que nós estamos falando é Jesus. Também está na Bíblia, que Ele está por lá
o Espírito Santo está lá com ele, Jesus, o Espírito Santo, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ficar de pé, queridos? Quero orar nesta manhã.